De um grupo de ESD, né? Um grupo de estudo, de amigos do bem, de colaboradores espíritas, de pessoas que se atualizam na doutrina, que estudam para o trabalho. E é de trabalho que nós vamos falar hoje, é da nossa tarefa como trabalhadores espíritas. Bem, a nossa existência, meus irmãos, é formada de vários ciclos. Nós começamos desde crianças a assumir compromissos. Desde a escola, lá do maternal, nós vamos assumindo compromissos na nossa caminhada. Todos nós temos que cumprir algum horário, temos que aprender alguma coisa, e a vida vai se formando, vai se fazendo de novos ciclos, novas jornadas. Nós vamos conhecendo pessoas, vamos nos mudando às vezes de região, vamos estudando, vamos crescendo, vamos trabalhando, trocamos de emprego, e assim os ciclos vão se fechando. Às vezes, nós nos encontramos em situações em que jamais nos imaginaríamos. Bate, por exemplo, a dor à nossa porta. Outras vezes bate a alegria, graças a Deus. Conhecemos pessoas, nos casamos, chegam os filhos, viajamos, conhecemos outros lugares e a nossa vida vai se enriquecendo. Mas existem momentos cruciais para nós. Momentos que, por um passe de mágica, às vezes, por um acaso que nos parece que estavam designados para acontecerem. E nesses momentos, coisas muito importantes acontecem para nós. A vida bate à nossa porta de maneiras muito diferentes. Pode ser através de um amigo que chega, pode ser através de uma tragédia que se realiza em nossas existências, porque todos nós neste planeta experimentamos a dor. Mas, com certeza, cada um de nós que aqui está hoje teve um momento de grande relevância na sua existência para aqui estar hoje, para ter se tornado um seguidor da doutrina espírita. Mais ainda, para ter se prontificado, se disponibilizado a ser um trabalhador espírita. Então, além de todas as nossas tarefas, do nosso trabalho, do sustento da nossa casa, dos nossos filhos, do amparo familiar, dos estudos, da correria do nosso dia a dia, nós assumimos o compromisso, a tarefa de ser espíritas. E muitas vezes isso nos pareceu um acaso. Alguém que nos convidou a assistir uma sessão pública doutrinária, alguém que nos levou a tomar um passe na hora do desespero, na hora do sufoco. Mas o que importa é que todos nós estamos aqui. Estamos aqui hoje nesta sociedade espírita. Ou seja, estamos inseridos no movimento espírita desta cidade. Estamos inseridos no movimento espírita deste estado, deste país e deste planeta. Temos algo muito forte em comum. Temos essa doutrina que nos liga, que nos reúne e que nos faz estarmos aqui numa noite de quarta-feira, após as nossas tarefas diárias. Assumimos em algum momento esse compromisso com a tarefa. Compromisso, então, o que é compromisso? Nos diz ali, segundo os dicionários, forma pública ou não de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém. Por que pública ou não? Porque o nosso compromisso está dentro de nós. Não importa se nós publicamos a nossa intenção de ser espíritas. No momento que nós nos decidimos a participar de um grupo de estudos, não importa
se nós comunicamos a todos aqueles que nos rodeiam. Não importa a comunicação que nós fizemos à casa. Nós nos inscrevemos. Mas esse compromisso, em primeiro lugar, nasceu dentro de nós. Essa vontade veio de dentro de nós. Ninguém nos obrigou a participar de um grupo de estudos. Nós sabemos que ninguém participa de grupo nenhum obrigatoriamente. Ninguém é obrigado a ser espírita, muito menos de estudar a doutrina. Então, esse compromisso pode ser tão somente nosso. Pode ser que depois isso se torne público. Nós começamos a frequentar a casa, nós ficamos mais conhecidos, as pessoas sabem, fulano é espírita. A dona Sueli é a dirigente da casa, fulano participa do grupo de estudos, vai todos os dias, vai uma vez por semana, começa a se tornar público. Mas o primeiro ato é só nosso. Então, essa intenção vem para benefício de nós mesmos, em primeiro lugar. Então, compromisso público ou não, de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém, com algum objetivo ou algo. A palavra deriva de promessa. A quem será que nós prometemos estar aqui? Será que nós estamos aqui porque prometemos ao nosso irmão que seríamos espíritas? Não. Nós podemos até ter tido uma boa vontade diante de um convite, de alguém que tenha insistido muito, vai na casa espírita. Mas nós caminhamos pelas nossas pernas até aquela porta. Então, o primeiro compromisso, a primeira vontade, o primeiro desejo nasceu por algum motivo dentro de cada um de nós, em um momento muito especial das nossas existências. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Se nós temos tanto trabalho lá fora, se é tão difícil pagar as nossas contas, se é tão difícil sobrar horário para fazer alguma coisa, como é que nós ainda achamos tempo para estudar a doutrina? Achamos tempo para nos reunir? Tem que ter um motivo muito forte para isso. Não deixaríamos os nossos lares, não sairíamos à tardinha do nosso trabalho e viríamos para cá se não fosse importante para nós. Se não houvesse alguma retribuição muito forte e muito íntima para cada um de nós estarmos aqui. Então, o trabalho é lei da natureza. Se nós não trabalharmos, nós não evoluímos. Assim, meus irmãos, dentro da doutrina espírita, se nós não trabalharmos, nós não cresceremos. Nós chegamos à casa espírita e começamos a estudar aos pouquinhos, nos apresentam as obras básicas. Às vezes temos mais dificuldade de entender as palavras, o contexto da doutrina. Vamos ficando cada dia mais curiosos. Então temos que ter um certo trabalho para aprender. Temos que despender um pouco do nosso tempo. Retornamos para o nosso lar, abrimos os nossos livros, as nossas apostilas. Muitas vezes isso nos custa o tempo de estar com um filho, de ler uma outra coisa, mas isso nos dá prazer. Em primeiro lugar, o estudo da doutrina tem que nos dar prazer, temos que gostar do que estamos lendo. E assim nós vamos nos inserindo no contexto. Que bom, já faço parte de um grupo de estudos. Às vezes, levamos anos para ter coragem de dizer, eu quero entrar no grupo de estudo. Eu quero participar mais da casa. Nos contentamos em ouvir as exposições doutrinárias, em tomar o nosso passe e ficar
ficamos ali curiosos, mas como eu queria estudar, mas eu não tenho coragem. Será que não é para mim? E quando nós aqui temos coragem de entrar, de chegar, de pedir, eu quero aprender, começa a crescer algo mais dentro de nós. Uma sementinha, algo que começa a despertar uma certa ânsia. Mas será que eu quero só estudar? Tem aquela senhora que fala tão bem, será que eu seria capaz de falar? Aquele senhor que aplica o passe, será que eu seria capaz de estar no lugar dele? Começamos a nos questionar. E o questionamento vem por necessidade de trabalho. O trabalho faz a inclusão. Quando nós trabalhamos junto, nós nos sentimos incluídos no contexto social. Então, no momento em que eu fico muito tempo numa casa espírita e não tenho oportunidade de trabalhar, de me sentir útil, começa a me faltar algo. O meu compromisso parece estar pela metade. Então, não basta estudar. Vamos querer aprender e praticar, ajudar. Nos sentirmos incluídos naquele grupo. Mas por quê? Esse desejo de inclusão a um grupo espírita. Que recompensa isso nos traz? Se eu tenho tanto trabalho lá fora. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo aquilo que ocupa o nosso tempo, que é feito com boa vontade, é trabalho. O pensar, o falar, o limpar, tudo no nosso dia a dia que for útil, que ocupar o nosso tempo e que nos tirar dos pensamentos depressivos e vãos, é trabalho. Por isso, meus irmãos, nós temos também essa necessidade de trabalho na seara espírita. Porque nós abraçamos essa doutrina, nós estudamos, nós nos apaixonamos pela doutrina e não nos basta ficarmos inertes, apenas aprendendo. Surge a necessidade de dividir, de extravasar o nosso conhecimento, de ir além, de se sentir capaz e capaz de ser melhor, que é o grande objetivo da nossa doutrina, nos transformar em seres melhores. A nossa reforma íntima. Acalmar a nossa cólera, como o texto que foi lido aqui. Porque quando nós chegamos à casa espírita, via de regra, nós estamos atribulados de problemas. Trazemos conosco a discórdia, a mágoa, a dor e a cólera. Porque nós nos revoltamos diante da nossa existência lá fora. E procuramos no Espiritismo esse socorro que nos acalma. Mas o socorro maior vem através do trabalho, da tarefa no bem, do dividir o que se está aprendendo, de dividir essa descoberta que nos transforma em seres melhores. Causa da nossa tarefa. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora. Então, estamos aqui para nos melhorar. Estamos aqui porque queremos ser felizes. Porque a nossa doutrina não é de dor, é de amor, é de felicidade, é de alegria. A nossa doutrina nos mostra que nós somos capazes, sim, de ser felizes, modificando as nossas atitudes, modificando os nossos pensamentos e nos tornando útil para os nossos irmãos. Através do trabalho, nós vamos nos modificando, nós vamos acalmando a nossa ansiedade interior. Nós vamos fechando ciclos e quando menos percebemos, já nos transformamos. Com certeza, cada um dos senhores que está aqui hoje não é mais a mesma pessoa que era antes de se tornar espírita.
Cada um de nós, com certeza, mudou em algum aspecto. Se tornou melhor em algum aspecto. Superou alguma dificuldade. E mais ainda, recebeu a ajuda de Deus em diversas oportunidades como retribuição pelo trabalho desenvolvido na seara espírita. Então, meus irmãos, a nossa melhora, nós sabemos, é devagar, é paulatina, mas é possível. Nós estamos aqui justamente divulgando a nossa doutrina para mostrar, para provar que é possível se modificar, que é possível crescer, que é possível brilhar para o mundo através da simplicidade, da humildade do ser humano e do amor que Jesus nos deixou. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. E que responsabilidade tão grande, meus irmãos. Representar o Cristo, nosso irmão. Reviver o cristianismo. Mostrar a verdadeira face da mensagem que o Cristo nos deixou. Esse é o nosso papel. O cristianismo tem sido deturpado durante séculos e séculos. Quantas vezes nós mesmos, em vidas pregressas, já não tenhamos desvirtuado a mensagem do Cristo. Cumpre a nós, espíritas, eis a nossa tarefa, reviver o cristianismo em sua essência. E a essência de Jesus, meus irmãos, nós sabemos, é paz, é simplicidade, é perdão. Se nós não aprendemos a perdoar, não somos espíritas. Aquele que se diz espírita e durante anos mantém a impiedade, o rancor, ainda não é espírita. Ainda não aprendeu a lição. Ainda não desenvolve plenamente a sua tarefa. Porque se nós somos representantes do Cristo, nessa tarefa grandiosa de representá-lo, nós temos também que perdoar. Acalmar a nossa cólera, a nossa raiva. Repensar as nossas atitudes e trabalhar dentro de nós o perdão. Diariamente, a cada gesto, a cada atitude, trabalhar. No que foi que eu errei hoje com o meu irmão? O que foi que o meu irmão me fez de tão grave que eu não sou capaz de perdoá-lo? Quantas vezes Deus nos perdoou? Todas. Quantas oportunidades Deus nos deu de recomeçar? Todas. Até que nós possamos evoluir plenamente. Quantos projetos reencarnatórios nós vamos ter que fazer para aprender a perdoar? Nós sabemos que quando estamos na espiritualidade, a nossa reencarnação é toda planejada. Muitas vezes participamos ativamente desse projeto reencarnatório. Nos comprometemos a mover montanhas de ódio de dentro de nós. E chegamos aqui. E diante da grandiosidade, do compromisso que é, da exigência da tarefa, nos assustamos. Ou nos envolvemos com os gozos terrestres, tão somente. Nós sabemos que temos o direito de ser felizes. Sabemos que também temos o direito de ter conforto, de trabalhar, de sonhar, de tudo aquilo que nós queremos para o bem. Mas temos sim, e acima de tudo, responsabilidade com aquilo que nós planejamos para nós mesmos, para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. E nos esquecemos disso, porque às vezes é mais fácil deixar para amanhã, deixar para depois. Mas a tarefa, meus irmãos, é sempre hoje.
Muitas pessoas costumam dizer, algum dia eu vou fazer uma tarefa voluntária. Algum dia eu vou trabalhar na casa espírita. Algum dia eu não vou tão somente estudar. Eu vou me envolver um pouco mais. Eu vou ajudar aquele parente necessitado. Algum dia eu vou fazer aquele curso. E esse algum dia vai passando em branco. E quando nós percebemos, o nosso corpo físico não tem mais forças. O nosso espírito está desgastado, cansado, acomodado diante da tarefa. As tarefas são muitas. Mas nós sabemos que quanto mais boa vontade nós tivermos, mais condições nós teremos, sim, de abraçar os nossos compromissos e de fazer e fazer bem feito. Fazer com boa vontade, fazer com ânimo, fazer com amor. Nós temos tempo de sobra para assistir os nossos filmes sangrentos na TV, porque se nós trocamos o canal à noite, se escapa um ou dois em que não há sangue, em que não há terror. Isso é realidade. Experimentem ficar trocando o canal no controle. 99% dos filmes jorra sangue. E nós gostamos muitas vezes disso. O que isso nos traz de bom? Será que esse tempo não poderia ser usado para a tarefa espírita? Para o nosso estudo? Para o estudo de uma obra básica? Para assistir um filme edificante com uma mensagem mais bonita, que nos fizesse raciocinar acerca das nossas imperfeições e dos nossos erros com os nossos irmãos? Nós temos tempo, sim. Porque nós temos tempo de ficar brigando com os familiares. Nós temos tempo para fofoca, muitas vezes. Ficamos falando porque fulano fez isso, fulano não fez aquele outro. Mas e eu? O que é que eu estou fazendo quando eu estou falando de alguém? Estou perdendo o meu sagrado e precioso tempo. E o tempo desta encarnação passa rápido demais. Quando nós percebemos, ela acabou. Porque nós não sabemos quando é o termo final. Nós temos uma vaga intuição. Mas ele pode ser a qualquer momento. E eu pergunto a cada um dos irmãos, se nós desencarnássemos hoje, teríamos cumprido a nossa missão? Levaríamos hoje uma bagagem mais positiva ou mais negativa? Cada um de nós. Nós não sabemos o termo final. Não gostamos de falar, né? Somos espíritas e não gostamos de falar. Nos arrepia, dói quando um familiar está doente. Nunca queremos. Parece que nunca estamos preparados. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã. Como está a nossa mala, a nossa bagagem? Cada um sabe. E nós nos olhamos, né? Parece engraçado porque nós sabemos realmente que muitas coisas cada um de nós ainda não fez. Muitas coisas gostaríamos de ter feito. Muitas coisas já planejamos e deixamos para depois. E quanto a isso, não há exceção. Todos nós. Com certeza, muitas coisas boas já fizemos, cada um de nós também. Muitas coisas já melhoramos. Muitos sentimentos negativos já superamos. Tiramos de dentro de nós. Mas o quanto ainda deixaremos para as próximas reencarnações? Quantas vezes precisaremos renascer em planetas de provas e expiações? A Terra passa por uma fase de regeneração. E os espíritos são unânimes em nos dizer que só permanecerão aqui aqueles que evoluíram. Será que nós já somos dignos de permanecer, de retornar como nossos netos, bisnetos? Ou seremos deportados também para mundos inferiores, para aprendermos um pouquinho mais? Não basta a fé para vencer.
É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Então, não basta acreditar. Temos que ser fiel àquilo que nós acreditamos. E ser fiel é praticar, é vivenciar, é trabalhar junto, é estar presente, é dar o exemplo. Não basta dizer, olha, seria tão bom se tu te tornasses espírita. É melhor demonstrar, olha como eu sou como espírita. Porque aí nós não precisamos dizer. As pessoas observam como fulano se modificou com a doutrina. Ou ao contrário, de que serve a doutrina se fulano continua igual? Ou piorou? Que tomara que não seja o nosso caso. Que nós estejamos pelo menos um pouquinho acima do que nós éramos antes. Mas as pessoas nos cobram. E acima de tudo, a nossa consciência nos cobra. Diariamente. Não é à toa que muitos irmãos abandonam as fileiras de trabalho porque não aguentam a cobrança da própria consciência. Ah, mas eu me retirei porque o dirigente não me deixava trabalhar. Eu me retirei porque tudo que eu propunha naquela casa não era aceito. Porque era má vontade do diretor do departamento, porque era má vontade dos médiuns. Não. Quando o trabalhador está pronto, meus irmãos, o trabalho aparece. O trabalho bate a porta. Nós podemos errar, podemos nos desentender, somos seres diferentes, cada um com suas convicções, mas aquele que persiste na obra do bem, ele encontra trabalho. Porque há tanta coisa para ser feita, há tanto trabalho, exigindo tarefeiros, que sempre haverá um lugar para trabalharmos. Então, tudo isso são desculpas de cada um de nós. E todos nós temos essas desculpas em algum momento. Aliás, nós adoramos passar pela vida nos desculpando. Mas quando retornamos à espiritualidade, não tem mais desculpa. A verdade vem crua aos nossos olhos. Toda a nossa existência volta diante de nós sem nenhum engano, sem nenhuma máscara. Quando nós começamos a nos despedir deste planeta, quando sentimos próxima já a morte, a desencarnação, nós começamos a reviver tudo que nós passamos e não nos enganamos. A nossa consciência não nos engana. A regra é para todos. Então, quando retornarmos à espiritualidade, teremos que olhar de frente para tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Tudo aquilo que nós tivemos oportunidade e não fizemos. Tudo aquilo em que nós falhamos. Então, o compromisso é nosso. Aquela responsabilidade é nossa. É diante de nós mesmos. É diante de nós que nós estaremos no retorno para a pátria espiritual. Deus não nos cobra. Deus nos dá novas oportunidades. Nós nos cobramos. A nossa consciência, nosso espírito leva a sua bagagem e se cobra. Porque é lei da natureza que nós temos que progredir, que nós temos que crescer. Todos nós queremos ser felizes. Então nós nos cobramos essa felicidade. E nós vamos novamente em busca. E quantas vezes nós vamos ter que retornar? Será que na próxima oportunidade nós teremos a chance de ser espíritas? De ter uma casa ao nosso alcance? De ter a doutrina tão pertinho de nós? Talvez não. Quanto tempo nós levaremos para retornar a esta caminhada? Com Kardec. Espiritismo sem Kardec não é espiritismo. É ilusão. Porque Kardec é o nosso codificador,
revelador dessa doutrina. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. Muitos irmãos se dizem espíritas e fazem uma miscelânea de obras espiritualistas e de outras religiões e não têm sequer noção do que é o espiritismo. Nós temos sim o direito de ler amplamente tudo aquilo que nos aprouver, de ter conhecimento científico, de ler jornais, de ler todos os livros que estiverem ao nosso alcance. Nós não temos o direito de deturpar a doutrina espírita. Nós temos o direito de ler e comparar, não de introduzir práticas estranhas, práticas alheias, que não dizem respeito ao nosso objetivo principal, que é de crescimento interior. Primeiro, nós temos que aprender a amar. De nada adianta nós querermos modificar a doutrina. O objetivo é que a doutrina nos modifique. Que a doutrina seja vivenciada dentro de cada um de nós. Que o nosso espírito se ilumine com a doutrina, com esse conhecimento e, acima de tudo, com a prática dessas lições de amor e de caridade. Nós falamos tanto em caridade, meus irmãos. Será que nós praticamos alguma caridade no nosso dia a dia? Ou apenas nós jogamos para os nossos irmãos os nossos restos? É muito fácil dizer, eu sou caridoso porque eu dei a roupa que me deixou de servir. Nós nos contentamos, muitas vezes, em distribuir restos, aquilo que não nos faz falta. Mas a caridade vai muito mais além. A caridade começa com o amor pelo outro, em querer ver aquele irmão melhor, em proporcionar-lhe uma nova ideia diante da existência. A caridade, muitas vezes, se resume num cumprimento, que nós tantas vezes negamos para um irmão por ser de uma classe social inferior. Ainda nos dias de hoje, meus irmãos, há a divisão de classes, há, infelizmente, ainda o racismo, há tantas mazelas que nós não conseguimos superar por falta de caridade. Porque a caridade exige empatia, colocar-se no lugar do outro. Porque aquele que está ali deitado na calçada, que dorme ao relento, sente as mesmas dores e o mesmo frio que eu sinto. Então, a caridade vai muito mais além do que uma obrigação social. Servir como? Essa é uma pergunta que às vezes vem, mas como eu posso servir? Como eu posso trabalhar em prol do bem? Eu não sei por onde começar. Eu não tenho tempo, os dias são complicados, as pessoas são difíceis. Como servir? Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Então, em todas as áreas onde nós estivermos inseridos, seja como um médico, um advogado, uma dona de casa, uma faxineira, uma babá, não importa. Nós podemos fazer o bem. E o primeiro ato de bondade já é fazer o nosso trabalho com amor. Fazer o nosso trabalho com boa vontade. Fazer o nosso trabalho com responsabilidade. E nunca por obrigação. Toda vez que nós fizermos alguma coisa por obrigação, por nos ser imposto, nós vamos com má vontade. Assim, meus irmãos, é a tarefa espírita. Já ouvi
e os irmãos devem ter ouvido também, infelizmente, alguns médiuns dizerem: eu só vou ao trabalho por obrigação. Vou para a mesa mediúnica por obrigação. Faço exposição espírita por obrigação. Dou o passe por obrigação. Quem dá o passe por obrigação não dá nada. Não há transmissão nenhuma de fluidos, de energia. O espírita que faz por obrigação não faz nada. E fará por muito pouco tempo. Porque tudo aquilo que se faz sem amor, sem vontade, passa muito rápido. Mais cedo ou mais tarde, ele se afasta. E se afasta, pior ainda, dizendo: não me encontrei na doutrina espírita. Não se encontrará em lugar nenhum. Não se encontrará em nenhuma fé, porque não está aberto para a doação. Não está aberto para o trabalho no bem, não tem boa vontade. Quer que tudo lhe chegue de bandeja. E nós sabemos que não é assim. Quando nós entramos num grupo de pessoas diferentes, num novo grupo, nós temos que nos incluir aos pouquinhos. Não se chega numa casa e se começa a fazer exposição doutrinária no outro dia. Mesmo quando já se é espírita, que já se fez exposições em outra casa, quem já trocou de cidade sabe disso, nós temos uma fase de adaptação. Nós não vamos chegar num novo grupo e seguir trabalhando no dia seguinte. Chego hoje, amanhã vou participar já do passe, do trabalho mediúnico. Não. Tudo exige uma adaptação. Cada meio social onde nós somos inseridos, nós teremos que nos adaptar. Para isso, meus irmãos, nós temos que romper a barreira do nosso orgulho. Ah, mas eu era expositor. Eu só gosto de falar. E agora que me colocaram tão logo no passe. Já ouvimos alguns irmãos dizerem isso. E a importância do passe. Nós somos trabalhadores na seara espírita. Nós não somos expositores, não somos passistas, como alguns citam. Passista é na escola de samba, né? Nós somos trabalhadores, responsáveis pela tarefa. Nós temos que nos prontificar para tudo aquilo que for necessário. As casas precisam de alguém que passe uma vassoura, um pano molhado. Os banheiros precisam ser limpos. Às vezes é necessário cozinhar, se a evangelização oferece almoço. Precisa-se de evangelizador, de expositor, de doutrinadores, de quem aplique o passe, de quem receba na porta, com um sorriso nos lábios, de preferência, de quem faça atendimento fraterno. Tarefas não faltam. Infelizmente, faltam tarefeiros, porque as pessoas querem escolher, mesmo na casa espírita, o que vão fazer. Não existe, via de regra, a disponibilidade para qualquer tarefa. Aquela pessoa que abre o seu coração e se prontifica: eu estou aqui para trabalhar no que for preciso. É tudo que um dirigente quer, não é? Eu estou aqui, eu trabalho no que for preciso. Me deem trabalho. É tão bom quando a gente ouve um trabalhador pedir: me deem trabalho, eu preciso trabalhar. Eu quero me sentir útil no grupo. Com certeza ele consegue trabalho. Mas nós temos que ter essa paciência de esperar os momentos. Não somos apenas nós. Não posso apenas eu, Janete, fazer a exposição todas as noites, todas as semanas. Os outros irmãos têm que ter oportunidade. Não posso eu ser o dirigente de um departamento eternamente. Os outros irmãos têm que ter oportunidade. Todos são capazes. Cada um tem sua capacidade, às vezes, voltada para uma coisa específica. Mas vai se aperfeiçoando, vai se adaptando. Pode se aproveitar. Olha, não consigo fazer tal coisa. A conversa franca e amiga é necessária nas nossas casas espíritas. A conversa fraterna, honesta, sem melindres, sem mágoas.
o dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, quem sabe eu posso ser útil em outro lugar. E ao mesmo tempo aceitar, olha, irmão, quem sabe tu podes trabalhar em tal coisa e não nessa. Estamos precisando naquele setor. Ah, não, mas eu só sou do departamento doutrinário. E o departamento da família, o departamento da infância, e todos os outros vão ficar sem trabalhadores? Então nós temos que nos disponibilizar. Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Nós vivemos em comunidade. Nós renascemos para viver em comunidade, em sociedade. Nós não reencarnamos para viver sozinhos. Se fosse para isso, nós permaneceríamos, então, num recanto do mundo espiritual, perdidos e isolados. Nós reencarnamos para aprender a conviver, para parar as nossas arestas no dia a dia da convivência. Nós renascemos para viver em coletividade. E cada um de nós é responsável pela imagem que esta coletividade passa. Então, meus irmãos, dentro de uma casa espírita, cada um de nós é responsável pela imagem da casa. Cada um de nós faz parte de um todo que deve ser forte, unido e harmônico para que um bom trabalho seja desenvolvido. Quando o grupo é unido através da amizade, do respeito às diferenças, a espiritualidade agradece. Nós facilitamos o trabalho do mundo espiritual, porque nós sabemos que quando nós erguemos as paredes físicas, a casa já existe há muito tempo na espiritualidade. Mas nós, às vezes, dificultamos o trabalho dos nossos irmãos. Brigamos, nos magoamos, nos desentendemos e dificultamos o trabalho do mundo espiritual. O que eles fazem? Eles não param. O trabalho espiritual nesta casa, em todas as outras, ele não para nunca. O que acontece é que, às vezes, devido às nossas rusgas, às nossas brigas, nós somos apartados um pouquinho desse trabalho, porque nós estamos atrapalhando. Então, que bom que nós possamos participar do trabalho que a casa faz. Contribuir com a nossa energia positiva. Contribuir com a nossa boa vontade para formar um grupo iluminado, um grupo harmônico, um grupo capaz de colocar em prática aquela proposta que o mundo espiritual tem para a casa. Porque a casa, nós sabemos, tem enfermarias, muitas vezes, tem encaminhamento para colônias espirituais. Então, nós não temos o direito de atrapalhar esse trabalho. Nós temos obrigação de participar dele, porque assim, meus irmãos, não será nenhum sacrifício. Quando nós trabalhamos com boa vontade, com alegria, nós podemos estar cansados, nós voltamos para casa renovados. Às vezes nós trabalhamos 8 horas por dia, saímos do nosso trabalho, passamos em casa e vamos para um trabalho na casa espírita. E esse trabalho é tão bom que nós voltamos para casa renovados. Não nos pesa em nada, não nos desgasta. Nos restabelece a saúde, nos fortalece nas nossas dificuldades. E recebemos ainda a assistência espiritual para as nossas mazelas, para os nossos problemas do dia a dia. Somos assistidos porque somos tarefeiros, incluídos naquele grupo, irmanados ao grupo espiritual que fortalece a casa. Liderança com Jesus. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Então, nunca nos achemos melhores do que ninguém por sermos espíritas. Nunca nos encastelemos, eu sou espírita, agora eu sou bom. Nós sabemos que não é assim.
Nós somos espíritas porque temos muito a aprender. Porque somos aqueles trabalhadores que falharam, aqueles trabalhadores da última hora, que estão aqui tendo uma última oportunidade de voltar para a estrada do bem. Então não nos engrandeçamos por ser espíritas. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. Então, liderar com Jesus não precisa de erudição, de conhecimento erudito. Não precisa de engrandecimento. Porque Jesus, meus irmãos, pregava nas montanhas. Jesus pregava de pé descalço. É claro que hoje em dia nós não vamos sair descalços, porque nós somos fanáticos, não vamos retornar. Mas a simplicidade de Jesus, esta é intocável. Esta deve ser exemplo para nós. A humildade com que ele pregava, Jesus não negou socorro a ninguém, nem ao rico, nem à prostituta, nem ao criminoso. Quem somos nós para escolher a quem vamos ajudar? Quem somos nós para julgar os irmãos que batem à porta da casa espírita desesperados por ajuda? E, infelizmente, muitas vezes, nós observamos o falatório entre os trabalhadores sobre os irmãos que frequentam a casa. A impiedade para com os problemas que são trazidos até mesmo no atendimento fraterno, onde deve haver sigilo, amor e responsabilidade. Então, não julguemos jamais aquele que entra numa casa espírita desesperado. Ele vem porque está necessitado, mas está necessitado de aconchego, de consolo, de amor. E deve se sentir assim, porque senão ele não retorna nunca mais. Aquele irmão que já recebe uma cara feia na entrada da casa espírita ou no atendimento fraterno, ele nunca mais retorna. E às vezes ele é o mais necessitado. Daquele dia, daquela exposição, ele precisa estar ali para modificar o ciclo da sua existência, para começar a partir daquele dia uma nova caminhada. Mas nós não temos condições de saber as necessidades de cada um que vem. Então, meus irmãos, todos devem ser recebidos com simplicidade. Todos que vêm à casa espírita devem se sentir acolhidos, aconchegados, devem se sentir em casa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los. Então, o líder espírita não é um chefe, não é um carrasco, não é um chefe para o resto da sua existência. É apenas um trabalhador, alguém que tem o dom de estar naquele momento na liderança, alguém que está ali porque tem aquela missão de guiar aquele grupo, muitas vezes, em alguns aspectos. Mas a liderança espírita deve ser baseada no amor, nos ensinamentos de Jesus. Deve ser baseada na responsabilidade, na caridade para com as diferenças de todos aqueles que formam o grupo. Porque cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem interesses diversos, cada um de nós pertence a um nível social, cada um de nós tem um trabalho lá fora, cada um de nós tem problemas diferentes, cada um de nós tem uma origem diferente na sua existência, começou a existência de forma diversa. E todos nós nos agregamos na casa espírita. E precisamos, então, nos respeitar. Mas precisamos, sim, de líderes. Precisamos do presidente da casa, precisamos dos diretores de departamento. Porque tudo, meus irmãos, requer organização. Onde não há organização, não há progresso. Então, respeitemos a organização das nossas casas, respeitemos os nossos dirigentes, mas façamos o possível para ter
junto de nós a amizade, a fraternidade, a franqueza, para que não reine no nosso grupo espírita o falatório, a fofoca, o disque-disque. Sejamos francos. Quando não estivermos satisfeitos com alguma coisa, falemos olhando nos olhos. Levemos aos líderes, aos dirigentes, as nossas dúvidas. E sejamos abertos também a ouvir. Às vezes a questão é tão simples que 2 ou 3 palavras, um sorriso ou um abraço resolve. Mas que ao contrário, meia dúzia de palavras fofoqueiras destroem um grupo. Facilitamos a entrada dos irmãozinhos menos esclarecidos que querem muitas vezes nos afastar, nos destruir. Por quê? Porque estamos na tarefa do bem. Estamos aqui resgatando almas, resgatando irmãos sofredores. E às vezes não é interessante para esses irmãos que eles venham à casa espírita e que daqui saiam mais fortalecidos. Então vejam a nossa responsabilidade. Somos aqui representantes de Jesus, estamos numa casa espírita resgatando almas, resgatando vidas, às vezes destruídas, vidas que às vezes não têm mais esperança, não têm mais ilusão, pessoas que às vezes não têm mais vontade de viver, que vêm para evitar um suicídio. A nossa responsabilidade é imensa, meus irmãos, mas a alegria do nosso dever cumprido é muito maior. Origem da nossa tarefa. Organizamos na espiritualidade turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Médiuns e doutrinadores costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Raros triunfam. Que frase forte, né? Instrumentos inúteis. E é verdade. Nós sabemos que são imensas as falanges de espíritas que retornam à espiritualidade fracassados, que tornaram o seu tempo inútil. E aqui está bem claro que antes na espiritualidade nós nos organizamos em grupos. Então, não é por acaso que os irmãos participam desta casa espírita. Não é por acaso que nos encontramos. Não é por acaso que um grupo se reúne. Tudo foi pré-ajustado na espiritualidade. Por sintonia, por amizade, por débitos comuns do passado. Nós colocamos no nosso projeto reencarnatório esse projeto comum com esses irmãos que nos rodeiam hoje. Então, esses irmãos que estão aqui como dirigentes, como médiuns, como companheiros de estudo, via de regra, são aqueles que estiveram conosco lá na espiritualidade planejando tudo aquilo que colocariam em prática aqui. Todo o trabalho que seria desenvolvido aqui, na casa espírita, entre as paredes de tijolos. E quantas vezes nós temos aquela intuição de que tem algo mais a ser feito. Poxa, mas tem um projeto tão bom que eu gostaria de colocar em prática. Mas não tenho coragem. Deixa para amanhã. Eu gostaria tanto de fazer uma exposição doutrinária, mas não tenho coragem, nunca vou conseguir. Deixa para a próxima existência. Eu poderia trabalhar na portaria, mas será que eu vou receber bem as pessoas? Mas aí eu não vou ser médium, como muitos irmãos costumam dizer. O porteiro não é médium. Não, eu prefiro ir para a mesa mediúnica, que tem mais realce, mais destaque. Nós ouvimos isso, infelizmente, ainda hoje. E a casa fica sem aquele que recebe as pessoas na entrada. Fica sem aquele que aplica o passe. E todos nós vamos deixando para amanhã.
em quantas reencarnações nós conseguiremos nos reencontrar e reunir novamente este grupo para cumprirmos a nossa tarefa. A espiritualidade trabalha dia e noite para nos organizar, para que conseguimos cumprir a nossa tarefa. E nós vamos desperdiçando tudo isso. Quantos séculos será que levaremos para reunir o mesmo grupo que tinha que cumprir junto esta tarefa? Vamos esperar ou vamos fazer agora? A opção é de cada um de nós. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço da equipe na obra a realizar. Então, nós estamos inseridos num grupo. Existe uma nova personalidade. Eu sou a Janete. Mas o grupo ao qual eu pertenço tem uma personalidade diferente, formada pela união de todos, formada pela sintonia, pela vibração de cada um de nós. Cada grupo é diferente, nós sabemos disso. Cada grupo tem um quê especial, tem uma afetividade diferente, tem uma alegria diferente quando se encontra. Porque planejou estar junto. Porque forma essa nova coletividade e tem junto uma responsabilidade. E muitas vezes esta responsabilidade, esta tarefa jamais poderá ser feita de maneira isolada. Ah, mas muitos médios acham, vou me afastar e vou fazer como eu gosto. Vou fazer do meu jeito. Vou me afastar do grupo porque eles não ouvem as minhas ideias, eu vou fazer sozinho. E acaba não fazendo nada. Acaba ficando realmente sozinho. E a solidão não nos faz bem, meus irmãos. A solidão não nos faz bem em nenhum dos nossos segmentos da existência. Ficar sozinho na família não nos faz bem. Ficar sozinho, longe dos amigos, não nos faz bem. Trabalhar sozinho não nos faz bem. Não se faz coisa sozinho. Precisa-se sempre de várias mãos. Porque precisa-se não apenas unir as mãos para o trabalho. É necessário unir as mãos nos momentos difíceis. Nós precisamos daquele abraço na hora da queda, daquele olhar sincero, daquela pessoa que nos levanta e diz, vai que tu é capaz. E isso a Casa Espírita nos proporciona de uma maneira tão bela. Essa reunião de almas afins, de espíritos com objetivos em comum para realizar uma tarefa. Somos cooperadores de Deus. Vejam a grandiosidade. Somos sim cooperadores de Deus. Estamos aqui cooperando para o progresso deste planeta. Para o progresso da comunidade na qual nós vivemos. Os irmãos aqui colaboram para o progresso de Guaíba. São cooperadores de Deus nesta cidade. Nas suas famílias. A tarefa, meus irmãos, é ampla. E é muito bela. O que nós temos nos nossos grupos espíritas, nós não encontraremos tão fácil em outro lugar. Esta afinidade do compromisso, esse compromisso comum, esta certeza de que nós assumimos junto uma tarefa reformadora. Porque nós estamos aqui para reformar corações, para apaziguar espíritos, apaziguar as nossas almas, resgatar os nossos débitos e ser felizes, voltar para a espiritualidade com capacidade de viver melhor, de ser feliz, de não sofrer mais, de se afastar definitivamente da dor que nos incomoda. A obra do bem faleceria se não houvessem pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Sem trabalhadores não há trabalho. Sem tarefeiros não se faz a tarefa.
Sem espíritas não existe espiritismo. Então, a tarefa é nossa, a responsabilidade é nossa, nós somos os espíritas de hoje. E que mensagem nós estamos passando para a humanidade? Outro dia, uma pessoa me disse que o espiritismo passava para ela uma mensagem de dor, de sofrimento. Ah, mas vocês se baseiam no espiritismo tudo em cima da dor, do sofrimento. O espiritismo defende que só se evolui sofrendo. Por que essa pessoa tem uma imagem assim? Porque nós, alguns espíritas, passamos essa impressão da nossa doutrina. Nós, às vezes, fazemos as nossas exposições de um lamento, dizendo às pessoas que estamos aqui simplesmente para pagar pelos erros do passado. Nós não estamos aqui para pagar, nós estamos aqui para ser felizes, para crescer, para fazer melhor. Nós não precisamos sofrer para resgatar os nossos erros, é isso que a doutrina nos prega. Nós temos é que nos amar. Porque trabalhar não é sofrer, nós temos que trabalhar, temos que progredir, mas trabalho não é sofrimento. Trabalho é alegria, trabalho é progresso, é crescimento. E trabalho requer amor, requer carinho, requer bondade. Isso não pode ser dor. Então nós temos que ter o conhecimento exato da doutrina que nós abraçamos para levar a alegria para as pessoas e não a dor. O campo é o mundo. O nosso campo de trabalho é imenso. É a humanidade. É todos aqueles que nos cercam. E é a todo momento. Porque nós não podemos ser espíritas, já se sabe muito bem disso, apenas e tão somente na casa espírita. Agora eu vou para a casa espírita, eu ponho o evangelho debaixo do braço e eu me tornei bom. Nós somos espíritas diariamente, a cada segundo, em todas as nossas atitudes, principalmente quando não estamos na casa espírita. Porque é nesses momentos em que nós mostramos quem nós somos, aquilo que nós trazemos dentro de nós, principalmente na nossa família. Principalmente com os nossos amigos e com os nossos colegas de trabalho. Trabalha melhor aquele que ama o serviço. Então, quem trabalha por amor é feliz, não se desgasta, não se cansa, se realiza, se sente retribuído pelo simples fato de trabalhar, de semear. E depois, e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Eu acho essa frase lindíssima, de Erasto, Espírito Erasto. Né? E de trabalhar, e a terra está pronta. A terra é o nosso planeta, são as pessoas, a sociedade na qual nós vivemos, esse ódio que está aí fora, a desgraça, a guerra, os homicídios. E o arado, meus irmãos, é a boa vontade. É sair, sim, de peito aberto e ter coragem de pregar o amor no meio de tanta dificuldade. É acreditar que é possível semear uma nova semente no meio de toda essa dor. Benefícios da tarefa em nossas vidas. Utilizar a vontade na direção da ação para o bem. Então, usar a nossa vontade, usar o nosso potencial, usar tudo aquilo que nós tivermos de melhor para o bem. Se nós gostamos de artesanato, por exemplo, podemos ensinar para as crianças na evangelização. Gostamos de pintura, de música, podemos trazer tudo isso para as nossas atividades espíritas. Gostamos de cozinhar, podemos fazer uma comida para as crianças, para os necessitados. Gostamos de conversar, podemos ajudar nas caravanas de visitação. Há trabalho para todos os gostos. Faltam ainda trabalhadores.
ampliar a compreensão, a esperança e o otimismo. Quando nós nos aproximamos da dor alheia, nós nos colocamos no lugar do outro. E nós vamos acalmando os nossos corações, vamos suavizando os nossos sentimentos. Essa empatia, o ato de colocar-se no lugar do outro, de observar que alguém sofre mais do que nós, de que às vezes o nosso problema diário é algo tão sem fundamento que nem deveríamos pedir. Às vezes pedimos para Deus coisas absurdas, nos queixamos de coisas tão simples e tão materiais do dia a dia, que quando nos deparamos com uma dor maior, nos envergonhamos. Porque ainda existe, meus irmãos, a fome, a miséria, a doença, todas as chagas desta humanidade. Treinar o hábito de amar e ser amado, fazendo o bem, pregando com boa vontade a palavra de amor. Aprender a ouvir e receber o que vem dos outros, cultivar a sensibilidade. Nós temos a nossa vida tão atribulada que, via de regra, não temos tempo para ouvir o outro. Ouvimos apenas a inquietude da nossa alma. Ouvimos apenas as nossas queixas diárias que saltam dentro de nós, pedindo sempre mais, querendo ter, e não ouvimos o que os outros têm a nos dizer. Às vezes não ouvimos aqueles que estão do nosso lado dentro de casa, porque o nosso tempo é todo desperdiçado em ouvir a nossa voz inquietante, que não sabe onde vai, que não sabe o que quer, não sabe para que veio este mundo. Desarmar preconceitos. Tarefa espírita é recurso espiritual atuando a favor do tarefeiro. Tarefa espírita mobiliza forças internas, vontade, determinação, disciplina essenciais à renovação do indivíduo. Então, quando nós trabalhamos com disciplina, nós trabalhamos a nosso favor. Mas nem sempre nós gostamos de disciplina. Nós gostamos de deixar o nosso tempo correr mais solto, nós deixamos os nossos erros correrem mais soltos. E quando nós precisamos nos disciplinar para o trabalho, vem a dificuldade. A dificuldade do silêncio, a dificuldade de assumir compromissos e de ter essa disciplina. Eu tenho que ir, eu tenho que participar do grupo hoje, a casa precisa que eu esteja lá para atender o público, eu tenho que estar na tarefa. E eu tenho que me dispor a isso. Eu tenho que deixar o meu tempo livre para esse trabalho, porque é o trabalho que eu escolhi. Desejo de melhoria, a busca pela reforma íntima, a nossa eterna busca. Então, meus irmãos, a nossa tarefa é para nos melhorar. O compromisso com a tarefa é para com cada um de nós. O meu compromisso é comigo mesmo. Porque sou eu que vou desperdiçar a minha existência se eu não cumprir o que eu planejei. E cada um dos irmãos, com certeza, tem a sua missão. Cada um de nós, como eu disse no início, chegou aqui de alguma forma. Cada um de nós começou no Espiritismo por algum motivo que às vezes pareceu banal. Mas todos estamos aqui reunidos porque nos comprometemos espiritualmente e temos esta missão. Para concluir, eu vou contar aos irmãos uma história. Uma história que alguém da plateia conhece. Cerca de 23 anos atrás, uma menininha morava lá no interior. E de vez em quando uns primos iam visitá-los. E havia uma prima que era muito calma, uma pessoa muito tranquila. Ela ia com 2 menininhas pequenas e passava as férias na casa deles. Mas ela tinha um hábito que parecia muito estranho. Ela sentava as crianças na mesa e lia para elas um livro. Um livro que era desconhecido para essa menina. E todos ficavam se perguntando, mas por que a fulana lê aquele livro para as crianças? Elas são tão pequenas. Mas ela fazia aquilo todos os dias.
E as crianças ouviam. As meninas eram as bonequinhas, ouviam. Um belo dia, ela presenteou aquela menina com um livro. E esse livro foi proibido de ler. A mãe da menina, como gostava muito da moça, disse: minha filha, tu guarda o livro porque foi a fulana que te deu, mas não lê agora, porque não deve ser bom. Isso é muito estranho, esse livro, então tu guarda. E esse livro foi guardado durante anos e anos. Até os 24, 25 anos, mais ou menos. Quando a dor bate a porta dessa menininha, hoje a Janetinha aqui, e ela leu todas as obras básicas e se voltou de vez para o espiritismo, que ela já tinha algum interesse. Foi presente da Zaida, que está ali, minha prima, né? E que eu guardo até hoje, me emociono com essa história. Houve uma época que eu liguei para a Zaida para agradecer, e fico muito feliz de encontrá-la aqui hoje. Esse livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho ele com a capa bordada em ponto de cruz, com o nome de Kardec, e está lá em casa até hoje. Então, foi assim que eu vim para o Espiritismo. Gostava já da doutrina, mas vim pela dor, com a morte de uma pessoa aos 24 anos, aí comecei a ler as obras, e está lá. Então, esse foi o meu acaso. Com certeza, cada um dos irmãos tem o seu. Cada um tem um momento em que veio para a doutrina, porque estava planejado. Assim como a Zaida me deixou lá aquela sementinha quando eu tinha 13 anos, cada um dos irmãos teve uma sementinha aqui na Terra. Mas no mundo espiritual, essa sementinha foi plantada muito antes. E foi escolha de cada um de vocês. Porque tudo isso, meus irmãos, é feito por amor. O nosso trabalho é um trabalho de amor. E tudo na vida deve se resumir em amor. Senão a vida não teria sentido. Nós vamos concluir com um vídeo que nos fala de amor. Que tantas mazelas, diferenças entre nós.